Enxertos de Luz, obra Os Exilados da Capela, de Edgar Armond. Nossa proposta é extrair os principais trechos da obra sem fazer qualquer comentário pessoal. Capítulo 18. Os Quatro Povos. Após essas impressionantes depurações, os remanescentes humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos, e em cujas veias já corria, dominadoramente, o sangue espiritual dos exilados da capela, passaram a formar quatro povos principais, a saber, os árias, na Europa, os hindus, na Ásia, os egípcios, na África, e os israelitas na Palestina. Os árias, após a invasão da Índia, para aonde se deslocaram, como vimos, sob a chefia de Rama, aí se estabeleceram, expulsando os habitantes primitivos, descendentes dos Hutas da terceira raça, e organizando uma poderosa civilização espiritual, que em seguida se espalhou por todo o mundo. Os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos árias para o ocidente e para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. Os egípcios, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da capela. E finalmente os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático e inamovível nas suas crenças, povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa. Povo que até hoje padece, como nenhum outro dos exilados, por haver desprezado a luz, quando ela no seu seio privilegiado brilhou, segundo a promessa, na pessoa do Divino Senhor, o Messias. Como disse o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Capítulo 19. A mística da salvação. Vamos resumir agora o que sucedeu com os quatro grandes povos citados, sobreviventes dos expurgos saneadores, povos esses cuja história constitui o substrato, o pano de fundo do panorama espiritual do mundo, até o advento da história contemporânea. É o relato do segundo ciclo da nossa divisão e vai centralizar a figura sublime e consoladora do Messias de Deus, que nascendo na semente de Abraão e no seio do povo de Israel, legou ao mundo um estatuto de vida moral maravilhoso, capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária em todos os tempos. Experiências árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as quais caracterizam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação. Em todas essas incessantes atividades, os exilados foram por seus líderes os pioneiros, os guias e condutores do rebanho imenso. Predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos. Se não fora a benéfica enxertia representada pela imigração dos capelinos, muito mais retardada ainda seria a situação da Terra no conjunto dos mundos que compõem o seu sistema sideral, mormente no campo intelectual. Apesar das duras vicissitudes por que passaram, e das alternativas de sucesso e fracasso na luta pela existência,
A recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degredados, robustecida, aliás, periodicamente, pelos estágios de maior lucidez espiritual que gozavam no espaço, no intervalo das sucessivas reencarnações. Sempre lhes fulgurou na alma sofredora a intuição da origem superior, dos erros do pretérito e, sobretudo, das promessas de regresso algum dia às regiões mais felizes do cosmo. No íntimo dos corações, lhes falava a voz acariciadora da esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina, Senhora de todo o poder, que nos páramos de luz onde outrora habitaram, os reuniu e os confortou, antes do exílio, prometendo-lhes auxílio e salvação. Como narra Emmanuel, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Livro A Caminho da Luz, capítulo 3. Rama, Forre, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário em suas diferentes representações como Numo, Juno, Amphion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e, finalmente, Jesus, esses emissários ou avatares crísticos, em vários pontos da Terra e em épocas diferentes, realmente vieram, numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento dos seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Assim, pois, a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornaram-se comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo. E ainda mais se fortificaram e tomaram corpo mormente no que se refere aos descendentes de Abraão, quando Moisés a isso se referiu de forma tão clara e evidente na sua Gênese, ao revelar a queda do primeiro homem e a maldição que ficou pesando sobre toda a sua descendência. Fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente, voltaram-se desesperados para as promessas do Cristo, certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação. Daí a crença e a esperança universais em um Messias Salvador. Por outro lado, isso também deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria, considerando-se no gozo de privilégios que não atingiam aos seus irmãos inferiores, os filhos da terra. Criaram, assim, cultos religiosos exclusivistas, inçados de processos expiatórios, ritos evocativos e, quanto aos hebreus, adotaram mesmo, de uma forma ainda mais radical e particularizada, o estigma da circuncisão, para se marcarem em separado como um povo eleito, predileto de Deus, destinado à bem-aventurança na terra e no céu. A tradição, se bem que de alguma forma transladada para uma concepção mais alta ou mais mística, prevalece até nossos dias, nas religiões chamadas cristãs, ao considerarem que os pecados dos homens foram resgatados por Jesus no Calvário, pelo preço do seu sangue, afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual. Propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso,
a intervenção de um ser superior, estranho à vida terrestre, de um Deus, enfim, a imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Não compreendiam, no seu limitado entendimento, que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios, do próprio aperfeiçoamento espiritual, da conquista de virtudes enobrecedoras, dos sentimentos de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando. Por isso, a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mas notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundir essa crença, tornando-a, por fim, universal. Como consequência disso, e por esperarem um Deus, passaram então os homens a admitir que ele, o Senhor, não poderia nascer como qualquer outro ser humano, pelo contato carnal impuro. Como não conheciam outro processo de manifestação na carne, senão a reprodução, segundo as leis do sexo, por toda parte começou a formar-se também a convicção de que o Salvador nasceria de uma virgem, que deveria conceber de forma sobrenatural. Por isso, na Índia lendária, os avatares divinos nascem de virgens, como de virgens nasceram Krishna e Buda. No zodíaco de Rama, a virgem lá estava, no seu quadrante, amamentando o filho. No Egito, a deusa Ísis, mãe de Horus, é virgem. Na China, Xiangmu, a mãe santa, é virgem. Virgem foi a mãe de Zoroastro, o iluminado iniciador da Pérsia. Todas as demais tradições, como as dos druidas e até mesmo das raças nativas da América, descendentes dos Atlantes, falavam dessa concepção misteriosa e não habitual.